Amém, meus irmãos. Graça e paz de Cristo a todos. É motivo de grande alegria estar novamente aqui com os irmãos, podendo compartilhar um pouco da palavra de Deus. Mas, sem mais delongas, abra sua Bíblia comigo, na carta de Tiago, no capítulo 1. Tiago, capítulo 1, vamos ler os versículos 26 e 27. Tiago, capítulo 1, versículo 26 e 27, diz o seguinte: se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio de podermos escutar a Tua voz, Senhor. Te pedimos agora, ó Pai, que o Senhor fale ao nosso coração, ó Pai. Que não seja eu, mas o Teu Espírito falando aqui nesta noite. É o que eu te peço e desde já te agradeço. Amém. Bem, o que é religião? No dicionário Merriam-Webster, um dos dicionários mais confiáveis dos Estados Unidos, uma definição principal de religião é o serviço ou adoração a Deus. Porém, diversas pessoas têm aversão a essa palavra e não querem ter nada a ver com ela. Entre elas, alguns que se consideram cristãos se opõem a essa palavra sobre o fundamento que o cristianismo não pode ser definido como uma religião, mas sim um estilo de vida ou um relacionamento. Para muitos ainda, a religião chega a ser um termo pejorativo, que nem mesmo deve ser pronunciado. O cristianismo, dizem essas pessoas, não deve ser visto como uma religião, porque religião é algo retrógrado, legalista ou hipócrita. Entretanto, essa não é a visão apresentada na Bíblia. E esse desdém para com essa palavra é usualmente baseado em ignorância ou falsa piedade. Segundo a definição acima, que nós acabamos de dar, se não é errado para um crente afirmar que o cristianismo é o único serviço ou adoração verdadeira a Deus, então não é errado ele dizer que o cristianismo é a única religião verdadeira. Precisamos ter em mente que a distinção a ser feita não é entre uma religião e um relacionamento. Por exemplo, o cristianismo é um relacionamento, todo o resto é religião. Visto que, pelo menos diante das definições dos diversos dicionários que você consultar, uma religião pode incluir também um relacionamento. Antes, a distinção está entre uma religião boa e uma religião má, entre uma religião verdadeira e uma religião falsa. O cristianismo, portanto, é superior ao islamismo, ao budismo, ao taoísmo e qualquer outro, não porque é um relacionamento e os outros são religiões. Todos são religiões. A diferença é que o cristianismo é verdadeiro e o restante é falso. O cristianismo é uma religião divinamente revelada. É a palavra do próprio Deus sobre o apropriado serviço e adoração a Ele mesmo. Todas as outras religiões são apenas invenções humanas e demoníacas. E é sobre isso que Tiago está aqui falando na sua carta, escrevendo a grupos de cristãos que se converteram do judaísmo e que haviam sido espalhados por causa de perseguições. Tiago mostra que existe uma religião verdadeira,
e os crentes devem buscar viver de acordo com ela. E não viverem uma religião descomprometida, mística, teórica, sem praticidade e falsa. Assim sendo, veremos hoje que o cristianismo genuíno deve ser expressado no nosso dia a dia. E o texto que lemos nos mostra alguns exemplos de como a verdadeira religião se expressa na prática, refreando a língua, envolvendo-se na ajuda dos necessitados e mantendo-se limpo das impurezas do mundo. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de considerar com os irmãos é justamente sobre refrear a língua. Vamos ler novamente o versículo 26 de Tiago. Tiago capítulo 1, versículo 26 diz o seguinte: se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo, sua religião não tem valor algum. No contexto de nossa passagem, vemos Tiago falando sobre a prática da palavra de Deus. Nos versículos 19 e 20 aqui do capítulo 1, vemos que o cristão deve estar sempre pronto, disponível para ouvir, ao mesmo tempo que deve ser demorado em falar e se irar, tendo em mente que a ira é uma reação errada às circunstâncias da vida, mesmo quando ela tenta produzir o que é certo aos olhos de Deus. Por isso, no versículo 21, lemos que precisamos lançar fora, remover aquilo que é impuro e toda maldade, para então acolher, receber de maneira mansa a palavra de Deus, que é poderosa para transformar a nossa vida e nos salvar. Por isso, na verdade, nos versículos 22 a 24, vemos que o conhecimento da palavra de Deus, ele não deve ser apenas teórico, mas deve ser colocado em prática, porque o conhecimento da palavra sem a prática é um exercício fútil e de auto-engano. Por outro lado, ao ler o versículo 25, podemos aprender que permanecer na palavra e colocá-la em prática traz grandes benefícios para nós. E talvez o principal deles, viver uma vida liberta de toda a amarra do pecado, conforme o próprio Jesus ensinou e prometeu em João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora, chegando aqui no nosso texto, os versículos 26 e 27 nos mostram como a prática da palavra de Deus está diretamente ligada à expressão da verdadeira religião, ou poderíamos dizer, ligada à expressão do verdadeiro serviço ou adoração a Deus. Vale frisar, desde já, que o que Tiago está apresentando e focando aqui nesses 2 versículos não é a questão doutrinária, mas sim um assunto de vida prática. Em outras palavras, Tiago não está dizendo que o conteúdo da fé cristã é refrear a língua, ajudar os necessitados e se manter puro. Isso tudo é uma expressão do verdadeiro cristianismo. O conteúdo da fé é a morte expiatória de Jesus por todo aquele que nele crê e a sua ressurreição gloriosa ao 3º dia. Dito tudo isso, vemos que Tiago começa o seu argumento com uma suposição. Ele diz: se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Pelo contexto aqui da carta, é muito provável que essa advertência aqui esteja relacionada com a chamada de atenção que já havia sido feita em alguns versículos anteriores,
contra aquela pessoa que tem um temperamento explosivo, ou como nós costumamos dizer, uma cabeça quente. No versículo 19, vemos que Tiago está justamente exortando irmãos que diante de uma situação de adversidade não estavam dispostos a ouvir, mas estavam prontamente se irando e falando bobagens. Logo, podemos entender que a pessoa que não refreia sua língua é aquela que não está tendo controle sobre aquilo que ela comunica. E diante das turbulências da vida, prontamente profere palavras que não condizem com o servo de Cristo. O tema da língua é amplamente abordado por Tiago, mais especificamente no capítulo 3 da sua carta. Lá ele chega a afirmar que a pessoa que domina, que controla a sua língua é perfeita ou madura e consegue dominar todo o seu corpo. Tiago 3:2. Ao mesmo tempo, uma língua descontrolada é como um fogo capaz de incendiar toda uma floresta. Nesse mesmo capítulo, no capítulo 3, aprendemos também que a língua, indicando aquilo que nós comunicamos, não é o problema em si mesmo, mas na verdade mostra como está o nosso coração. Esse é o ensino, por exemplo, que Jesus nos dá. Lemos em Mateus 12:34, leia comigo, Mateus capítulo 12, versículo 34, o ensino que Jesus nos dá. Ele diz: raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Hernandes Dias Lopes, o reverendo, vai dizer que a língua funciona como aferidora do coração. Ela é como uma radiografia que revela como está o nosso interior. Não há coração puro se a língua é impura. Não há língua santa se o coração é um poço de sujeira. Dessa forma, se uma pessoa diz que vive em adoração e serviço ao Senhor, mas a sua língua é descontrolada, ela está se enganando. Ela não está adorando nem servindo a Deus. Mas na verdade, como Tiago está dizendo aqui, sua religião não tem valor algum. Uma aplicação direta e clara para nós é que se a nossa língua é má, pronta para falar mal do nosso irmão, falar mal do nosso pastor, para fofocar, para proferir palavras torpes, que não edificam, que ferem o próximo e etc., não devemos nos enganar pensando que estamos expressando o verdadeiro cristianismo. Não há cristianismo verdadeiro sem santidade da língua. Na verdade, o culto a Deus desse tipo de pessoa é vão, vazio, nulo. Não podemos glorificar a Deus com a nossa língua e ao mesmo tempo destruir a vida do nosso próximo. Afinal, de uma mesma fonte não pode jorrar água doce e água amarga. Assim, o meu apelo nessa noite é para que você avalie sua vida. E caso perceba que a sua língua tem mais prejudicado os outros do que abençoado, que você se arrependa dos seus pecados, peça ajuda ao Senhor, para que a sua boca seja instrumento de bênção na vida daqueles que lhe cercam. E lembre o que Paulo diz em Efésios capítulo 4, versículo 29, grave esse texto na sua mente, Efésios 4, 29, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. O segundo ponto que eu gostaria de considerar com os irmãos
é ajudar os necessitados. Está lá no versículo 27, a parte A do versículo 27. Vamos ler novamente. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades. Então, na continuação do texto, vemos mais um exemplo de como podemos expressar a verdadeira religião que vem da palavra de Deus, no auxílio aos necessitados. Antes de mais nada, é importante deixarmos claro aqui que Tiago não está dando base ou justificativa para o errôneo entendimento de alguns espíritas e católicos romanos, que afirmam que só há salvação na caridade. Outra coisa que Tiago não está afirmando é que o cerne, o centro do cristianismo é o assistencialismo, é você prestar boas obras. Já falamos anteriormente, agora há pouco, mas é sempre bom reforçar e deixar claro: Tiago não está enfocando a questão doutrinária, mas sim um assunto de vida prática, de prática cristã. O conteúdo da fé, de novo, é a morte expiatória de Cristo e a sua ressurreição gloriosa. O cuidado dos necessitados ou com os necessitados não é o conteúdo do cristianismo, mas a sua expressão. Portanto, colocando em termos positivos, o autor da carta aqui, Tiago, nos ensina que a religião, o culto, a adoração que Deus aceita como pura e sem mancha, imaculada, é marcada pelo cuidado aos necessitados, representados aqui nesse texto e em outros textos da Bíblia, pelos órfãos e viúvas. O período em que a carta de Tiago foi escrita, e até mesmo antes desse período, a gente vê que órfãos e viúvas sofriam muito ali naquela sociedade, naquelas sociedades que foram evoluindo ao longo do tempo. Eles se encontravam desprotegidos, pois não tinham guardião, muito menos um mantenedor. Eles estavam sozinhos e eram esquecidos pela sociedade que os cercava. Entretanto, ao longo da Bíblia, podemos ver que o próprio Deus se revela como aquele que cuida dos necessitados. Quando Moisés exorta os israelitas a obedecerem ao Senhor, ele fala algo muito interessante. Olha o que ele diz em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 17 e 18. Deuteronômio, capítulo 10, versículos 17 e 18. Pois o Senhor, vosso Deus, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno, que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestes. Esse mesmo Deus, ao dar leis civis e religiosas ao povo da antiga aliança, os ensina que aquele povo não deveria se aproveitar ou ir contra aqueles que eram desprezados. Olha Êxodo 22, 21 e 22. Volte aí, você está em Deuteronômio, volte um pouco para Êxodo, capítulo 22 e os versículos 21 e 22. Não afligirás o forasteiro, nem o oprimirás, pois forasteiros fostes na terra do Egito, a nenhuma viúva nem órfão afligireis. Mas na verdade, os israelitas eram comandados a auxiliar os necessitados, deixando inclusive parte da sua colheita para esses grupos. Volte para Deuteronômio, agora no capítulo 24. Deuteronômio capítulo 24, versículo 20 e 21. Quando sacudires a tua oliveira
não voltarás a colher o fruto dos ramos. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será. Quando vindimares a tua vinha, não tornarás a rebuscá-la. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será o restante. Avançando na história, podemos perceber nas páginas já do Novo Testamento que o auxílio aos necessitados era algo comum dentro da organização da igreja primitiva, a ponto de viúvas receberem mantimentos diários. Por exemplo, você encontra isso lá em Atos capítulo 6, versículo 1. Portanto, Deus demonstra o seu caráter misericordioso ao ajudar e comandar que o seu povo também ajude os mais desprezados e necessitados, representados na figura dos órfãos e viúvas. E uma vez que a religião verdadeira vem diretamente das palavras da Escritura, das páginas das Escrituras, revelando o ensino do próprio Deus sobre como devemos adorá-lo, servi-lo, faz total sentido entendermos o auxílio aos necessitados como culto puro e imaculado que Deus aceita, como acabamos de ler aqui em Tiago. Em verdade, a pessoa que demonstra a verdadeira religião se dispõe a ser guardiã e protetora dessas pessoas, vai ao encontro das necessidades e mostra para desprezados, para aqueles que estão necessitados, o amor de Deus, por meio de palavras, mas também por meio de ações, expressando assim o caráter misericordioso do Pai. Aplicando a nossa vida, podemos aprender que o verdadeiro religioso, aquele que busca realmente servir e adorar a Deus, não é egocêntrico, não vive só para si, ou se preocupando consigo mesmo. Ele sai da caverna da omissão, ele se levanta da poltrona da indiferença, ele age, tem as mãos abertas, o coração dadivoso e o bolso generoso. Ele não ama apenas de palavra, mas de coração e de atitudes também. Ele ama, inclusive, aqueles grupos que não podem, ao menos, retribuir o que Ele faz por eles. Eu louvo ao Senhor por fazer parte de uma igreja ativa no cuidado aos necessitados, que entende o Evangelho como centro, mas olha a expressão de você ajudar o próximo como essa prática do cristianismo. Mas a pergunta que fica para nós, para cada um de nós é: será que eu, particularmente eu, como cristão, que digo adorar o Senhor, tenho me importado com aqueles que ninguém mais se importa? Será que a disposição do meu coração é ajudar aqueles que precisam? Ou eu tenho me contentado em viver uma vida focada no meu eu? A minha fé tem se manifestado em atos de bondade para com aqueles que não podem retribuir? Ou eu só faço o bem àqueles que podem me dar algo em troca? Agir dessa forma não é auxiliar os necessitados, é, na verdade, interesse egoísta. E se temos agido desse jeito, se temos caminhado dessa forma, que o Senhor nos dê força hoje, para que consigamos mudar o nosso caminho. Terceiro ponto que eu gostaria de considerar com os irmãos é se manter santo. Está no final do versículo 27, vamos ler novamente o versículo 27. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus é esta: visitar os órfãos e viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo, ou ainda, e não se deixar corromper pelo mundo. Então, na parte final do texto,
vemos um terceiro exemplo de como expressar o cristianismo genuíno e prático, nos mantendo santos. Somado à atitude de cuidar dos órfãos e viúvas, Tiago deixa claro que a religião que Deus aceita como pura e imaculada é demonstrada em uma vida que se guarda da corrupção do mundo caído. Assim como o nosso ato de cuidar dos necessitados e desprezados expressa o caráter misericordioso de Deus, que a Bíblia mesmo apresenta lá no Salmo 68:5, como Pai dos órfãos e viúvas, o ato de não se deixar corromper pelo mundo também expressa algo do caráter de Deus, no caso, seu caráter santo. Lemos no conhecido texto de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, texto muito conhecido nosso. Leia comigo, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, a ordem que é dada para todo crente, sem exceção. Pedro diz: mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Apesar de Tiago mostrar que é necessário que nós nos envolvamos com a sociedade, ajudando os necessitados ao nosso redor, ao mesmo tempo, ele nos adverte para que nos afastemos do mundo pecaminoso. Só que aí pode surgir uma dúvida na sua mente: é preciso então que nós nos isolemos do mundo? E a resposta para essa pergunta é não. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. O crente é visto como apenas um peregrino, alguém que está aqui de passagem, rumo à morada celestial. Portanto, podemos entender que a religião verdadeira que Tiago está falando aqui não é um simples ritual, não é misticismo, não é encenação, mas é ter uma vida separada para Deus, é guardar-se incontaminado do mundo, ou seja, do sistema de valores pervertidos, corruptos, sujos e imorais que nos cercam, que vão totalmente contra a palavra de Deus, que é a verdade. Não devemos imitar os modos do mundo, pelo contrário, devemos praticar a retidão. James Boyce, um pastor e teólogo batista muito importante do século XIX, quando ele comenta esse texto aqui de Tiago, ele olha para os seus dias, para a sociedade em que ele vivia, e diz algo muito precioso. Ele diz, abre aspas: nós vivemos como Tiago, em uma época caracterizada por imundície moral, o perigo da contaminação pelo mundo, por meio de suas diversas diversões, revistas, livros e a vida do dia a dia, é algo que nós conhecemos muito bem. Tiago está dizendo que devemos nos manter livres de tudo isso e que não devemos ser contaminados com tais coisas. Fecha aspas. Se no século XIX estava ruim, no século XXI não estamos melhores. Basta olhar ao seu redor, olhar a mídia, a televisão, as redes sociais. Cada dia mais, a sociedade tem se afundado em devassidão moral. E o pior, muitos daqueles que se dizem crentes têm se entregado a isso. Hoje, infelizmente, é comum ver pessoas que tentam misturar o cristianismo com o aborto, que tentam misturar o cristianismo com o casamento gay e ideologia de gênero, com a desconfiança nas escrituras, dizendo que ela possui erros, com uma vida subjetivista, onde eu faço e acredito
apenas naquilo que eu quero. E a Bíblia que se exploda, não importa o que está escrito para mim. A pergunta que fica para nós é: isso é realmente o cristianismo puro, imaculado e pautado nas Escrituras, ou apenas invenção humana e demoníaca? Aplicando esse texto para nós, podemos dizer com toda certeza que, se quisermos realmente viver o cristianismo verdadeiro e prestar um culto que é aceito por Deus como puro e sem mancha, precisamos também viver em santidade. Viver uma vida que se guarda da corrupção do mundo e pratica aquilo que já foi revelado nas páginas das Escrituras. E como fazemos isso? Não nos conformando, por exemplo, com piadas sujas e imorais em nossas rodas de amigos. Estudando a palavra para saber o que eu devo fazer, qual é a vontade de Deus para a minha vida. Não procurando entre descrentes pessoa para você casar, namorar. Não dando jeitinho brasileiro no seu local de trabalho para conseguir algo melhor. Buscando em Deus satisfação e segurança, e não em bens materiais ou em qualquer outra coisa. A Bíblia é clara em mostrar que o crente foi tirado do mundo e separado para Deus. Mas depois, esse crente é enviado de volta ao mundo, não para o imitar, não para o cobiçar, não para desejar as coisas más que habitam nele, e sim para ser sal, luz, o bom perfume de Cristo, embaixador do reino de Deus. Por isso eu pergunto: como tem andado a tua santidade? Você está estagnado no caminho da santificação? Ou tem avançado em vencer os seus pecados? Você anda conformado com as ideologias demoníacas aí fora? Ou tem se guardado das corrupções mundanas? Há uma semana atrás, tivemos 2 dias aqui na igreja em que fomos expostos profundamente sobre o tema da santidade. Mas de lá para cá, do domingo passado, do sábado passado para cá, algo mudou na tua vida? O teu desejo por se parecer mais com Jesus, por vencer aquele pecado que tem sido recorrente na tua vida, tem crescido? Ou nem mesmo mais tem feito diferença? Ou será que você já está conformado com o que você é, entre aspas, com o que você vive e com o que é falado aí fora? Que o Senhor abra os nossos olhos nesta noite e que nós clamemos por misericórdia, porque todos nós precisamos da misericórdia de Deus. Já caminhando para a conclusão, podemos resumir tudo o que foi dito aqui esta noite, afirmando que a verdadeira religião, o verdadeiro serviço e adoração que é aceito por Deus, é demonstrado na prática quando eu refreio a minha língua, quando eu auxilio os necessitados e vivo uma vida santa. Cabe a você agora avaliar a sua vida e ver se o que você tem vivido é um engano ou realmente é algo que é aceito pelo Senhor. Caso você esteja na primeira opção, caso você perceba que o seu culto, o culto que você diz prestar a Deus, é apenas um auto-engano, a boa notícia que eu quero lhe dar hoje é que, por mais que tudo isso aqui seja um padrão altíssimo a ser alcançado, quando cremos verdadeiramente em Jesus, Deus nos capacita, pelo poder do Espírito Santo, a vivermos uma vida agradável a Ele. Por isso, se você já tem Jesus como seu Senhor e Salvador, saiba que o Espírito Santo que habita na sua vida é poderoso para lhe transformar, para lhe ajudar a controlar a sua língua, a ter um coração generoso e auxiliador, e poderoso para lhe ajudar
a viver uma vida que se afasta do pecado e busca ser mais parecido com Jesus. Se você, por outro lado, não tomou essa decisão por Cristo, meu pedido é que você não perca tempo. Se arrependa dos seus pecados hoje e tenha fé que Jesus pode lhe salvar. Saia daqui determinado a viver um cristianismo prático, pautado na palavra de Deus, que é aceito por Ele e que visa a sua glória. Em nome de Jesus, amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra colocada diante de nós hoje. Te louvo, Senhor, porque podemos ter a convicção de que Tu fala por meio da Tua palavra, ó Pai. Nosso pedido agora, Senhor, é que Tu transforme a nossa vida. Que a começar por mim, ó Pai, eu consiga refrear a minha língua, auxiliar os necessitados e cada vez mais avançar no caminho da santidade. Ajuda os meus irmãos também, ó Pai. Trabalhe em nós e que essa semana que se inicia possamos viver uma vida transformada por Ti. Em nome de Jesus oramos, agradecidos. Amém.